A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos iniciar mais uma escola dominical. E, como sempre, irmãos, os temas que são abordados nessa escola, o qual muitas pessoas questionam, muitas vezes porque o tema são temas complexos e às vezes considerados de difícil entendimento, mas são os estudos e escolas que Deus me dá. E nós vamos falar hoje de um tema que, como sempre, as pessoas não vão se sentir bem. Por quê? Porque existe uma facilidade muito grande de se expor temas em que faça com que a pessoa se sinta assim, leve, tranquila. Mas nós vamos falar hoje sobre aquilo que mais assusta o crente. Jerônimo, será que tem alguma coisa que devia assustar o crente? Não, não devia assustar. Mas é aterrorizante para o crente ao se tocar nesse assunto. Nós vamos falar hoje da morte e do reino dos mortos. Por que será que as pessoas têm tanto medo? Sabe? E quem diz que não tem medo, muitas vezes disfarça isso. Sabe? Fica segredando consigo mesmo acerca do momento em que a nossa alma deixará nosso corpo. Nós vamos, sabe, falar de um tema que não é fácil, não é de conforto, mas é de poder e liberdade e libertação. O que vamos verificar hoje vai aumentar o medo de vocês. E se alguém está questionando o porquê eu estou falando isso, é porque não tem como você vencer o seu medo se esse medo não for avultado à máxima situação. Você sabe por que as pessoas, eu cheguei a essa conclusão, têm medo da morte? Porque não compreende a sua essência em profundidade. Não estou falando que tem coisa boa na morte, não. Eu estou dizendo, não compreende a sua essência. Alguém vai até falar, mas se compreendendo pouco já temos medo, imagine compreendendo ao máximo. Sim, deviam compreender ao máximo, conhecer toda a forma com que ele entrou, o que ela causou no homem, e não somente aquela visão teológica barata de conceituar e se conscientizar de que morte é o fim da vida. Não é só isso. Mas para nós entendermos, nós temos que voltar lá para o início. Lá onde, sabe, o primeiro homem foi criado, mais uma vez voltando ao livro de Gênesis. Eu não sei porque muitos irmãos eles ficam assim, enfadados de ler novamente aquilo que eles sabem de cor e salteado. Eles deveriam substituir enfadados por envergonhados. Porque leem, mas não entendem. Não adianta. E eu vou dizer para os irmãos, de coração, que até aqueles que se dizem crentes, irmãos, o medo da morte persiste. Mas a resposta não está na falta de fé. Alguns falariam, porque não tem fé na vida eterna. Não. Você pode ter fé na vida eterna e por não conhecer a morte e o Sheol, grava essa palavra Sheol, que nós vamos explicar mais à frente. Não vamos usar o Hades como palavra. Talvez usemos a palavra Hades, que significa inferno, quando lermos algum versículo. Mas vamos usar a palavra Sheol, que é o hebraico. E os irmãos vão entender. Nós não vamos falar de esperança vaga. Nós vamos expor a terribilidade da morte e do Sheol. É sim, terribilidade. É algo na sua essência de terrível. Sabe, se você quer saber
o quão perigoso é a morte e a sua natureza, você também vai conhecer como a derrota dela foi impactante e que deve estar em nossa mente e no nosso coração para reconhecimento do sacrifício de Cristo. E eu pergunto, como é que nós vamos entender? Como nós podemos começar a dissertar sobre o conhecimento da morte? Então vamos voltar lá para Adão. Os irmãos, não vamos abrir a Bíblia ainda, Gênesis. Nós sabemos que Adão foi o primeiro homem a ser criado pelo Senhor. A palavra de Deus não é um compêndio de figuras de linguagem, não. Adão foi citado por Cristo. Como ele citou outros personagens da Bíblia que as pessoas chamam de situações poéticas. Sabe? É um eufemismo fraseal para substituir a verdadeira palavra de Deus. Nós queremos muitas vezes substituir, não admitindo que nós cremos no que nos falam, a pseudociência, substituir a verdade, que não é aceita por nossa mente. Mas eu vou trazer uma surpresa para os irmãos. Adão foi criado com uma mente espetacular, em outras palavras, perfeita. Não vamos usar nenhum superlativo para a mente de Adão. Era uma mente perfeita. O seu intelecto era perfeito. Sabe por quê? Porque ouviu-se uma voz que disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, Elohim, sabe? Deus Criador, o Senhor Adonai, com a presença do Espírito dele e do seu Filho, falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele criou o homem, e ele capacitou o homem de entendimento. As pessoas não entendem isso. Adão não era uma criança grandona. Adão não precisou assimilar o meio que ele vivia. Ele não precisou pesquisar. Ao contrário, Deus delegou-lhe autoridade para dar nomes, para olhar para cada animal e já saber quais eram as funções dele. Sabe? Como funcionava o meio que ele habitava, chamado de Jardim do Éden. Então, nós nunca vamos poder dizer que Adão era um neófito, que ele ouvia as coisas de Deus e falava: sim, Senhor, aprendi isso hoje. Não. A palavra, quando Deus esboçava qualquer palavra para Adão, o seu processador, podemos falar isso, pense no processador quântico, que são os computadores criados para cálculos dificílimos físicos e teorias físicas, sabe? A mente de Adão, o intelecto de Adão, a capacidade de raciocínio era muito superior. Era muito superior. E o Senhor criou Adão à sua imagem e semelhança. Ele foi criado a essa imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1:26, dotado de uma inteligência altíssima e uma capacidade de compreensão que jamais recuperaremos neste corpo caído. Quando Deus declara frases como, vamos ler aqui em Gênesis 2, acompanhem comigo, irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele já entendeu, ele não ficou perguntando: é mesmo, Senhor, eu posso? Não. Ele já entendeu firmemente: você já viu que tudo isso aí serve para comer. Não preciso falar para você, você já percebeu isso. Comerás livremente. Agora olha o 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Começa a pensar no que eu falei agora. Todo sistema
todos os neurônios de Adão, já processando isso, a ordem, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, olha bem, grave essa frase final, certamente morrerás. Agora que entra o ponto, que você vai começar a tentar achar o conhecimento acerca do que vamos falar aqui, porque não depende de mim, mas depende do Espírito de Deus mostrando a você e da sua vontade, sabe? De pedir a Deus para que Deus lhe dê compreensão. Ele diz, no dia que dela comeres a fruta, certamente morrerás. Esse certamente morrerás, eu quero frisar isso aqui. Ele está dizendo, ainda que você, com esse cálculo rápido que você tem, esse entendimento absurdo que eu lhe dei, absurdo é meu, tá, irmãos? Não é absurdo. Esse entendimento perfeito não vai adiantar nada para você, não tem fuga disso aqui. Quando ele fala certamente, sobrepõe todo o entendimento de Adão. Ele já está dizendo, não vai ter como, Adão. Não tente você raciocinar um pouco mais e até ver dificuldade disso que eu estou falando, porque eu já estou adiantando para você. Já estou adiantando, certamente você vai morrer. E quando ele fala você vai morrer, há uma compreensão em Adão, não precisava explicar o que era morte para ele. Sabe, esse entendimento de Adão já fez com que ele entendesse o que era morte no seu modo teórico, não prático, porque Adão não morria. Deus não criou o homem para morrer. Ele não era eterno, porque ele tem um início. A Bíblia não diz que ele é imortal, porque se ele for imortal, irmãos, a morte estaria imperando de alguma forma, mesmo que ele não tivesse caído. Ele simplesmente era a alma vivente. Você sabia que os animais não morriam? Não havia morte, não entrou somente no homem, a morte entrou no mundo. No mundo. E essa morte passou para todos os homens. E essa situação, sabe, de entender o porquê da morte, Adão na mesma hora ele sabia. Sabe, a sua mente era privilegiada e ainda tinha uma outra vantagem, não somente privilegiada, como também uma comunhão desimpedida com Deus, o que o auxiliava ao entendimento. Ele tinha acesso imediato e claro aos conceitos e definições da ordem divina. Ele não precisava ficar perguntando, Senhor, o que é isso? O que é aquilo? Não. O Senhor dotou ele de capacidade. Assim que o Senhor falava uma palavra, havia entendimento dele. Mas é claro, esse entendimento era um entendimento teórico da morte. Não diminuía Adão nisso. A maior parte dos homens não consegue, sabe, chegar a um entendimento de 1% acerca da morte. Apenas compreende que a morte é inexplicável para a ciência. A morte é incompreendida não. A morte é um calo na vida do homem. Homens poderosos tentam adiantar ao máximo o seu entendimento, a sua ciência e tentar descobrir uma cura para a morte. Nunca vão conseguir, porque é uma maldição. É uma maldição, a morte é uma maldição. Então Adão compreendia a morte em seu sentido mais amplo. Ele compreendia teórico e conceitual. Ele sabia que morrer significava muito mais do que o fim da vida física. Ele sabia disso. Morte física? Sim, ele sabia. Mas não era só isso. Ele sabia que quando Deus falou para ele, certamente morrerás, que haveria separação, uma situação físico-espiritual, ou seja, a separação da alma do corpo. Adão entendia tudo isso, irmãos. É isso que as pessoas não sabem e outras não compreendem. Quando sabem disso, não compreendem. Ele sabia que haveria uma separação físico-espiritual. Ele compreendia a separação da sua alma do corpo. Ele também compreendia que quando Deus falou assim, certamente morrerás, não terás mais essa comunhão comigo. A sua inteligência, essa capacidade toda tua vai se perder, porque ela vem de mim. Eu dotei isso em você. Então ele compreendia que a separação de sua alma separaria de Deus, o que incorre na morte espiritual que a Bíblia fala.
a perda da comunhão e daquela alegria eterna. E ainda assim, quando ele fala assim, não comerás, porque certamente morrerás, ele entendeu como uma maldição. Ele sabia disso. Ele entendia, irmãos, olha, ele entendia tanto a sentença quanto o juízo. Não tem como duvidar disso, porque estava vindo do próprio Deus. Aqui, irmãos, olha, reside a grande diferença. Adão conhecia a morte, gravem isso. Ó, Adão conhecia a morte, pelo menos o conceito, mas não estava sob seu domínio. A morte não tinha domínio sobre ele, como tem sobre nós. Então, em termos de medo, nós temos o que Adão não tinha. Adão não tinha medo. Ele sabia de tudo, mas ele não ficava avaliando se eu não vigiar, se eu não tomar conta do que Deus falou. Não, ele não precisava disso. A compreensão foi imediata. Por isso que o pecado de Adão é o pecado. Porque nós pecamos, porque somos vendidos sob o domínio do pecado. E Cristo, quando recebemos ele como autor e consumador da nossa fé, e de uma forma abrangente, o salvador da nossa alma, o restaurador da nossa comunhão com Deus, sabe, o terminador, o cancelador da inimizade que nós temos com Deus, aquele que retira-nos debaixo da ira do Pai dele. Nós compreendemos isso, sabe? Como é que nós vamos falar? Adão simplesmente não tinha medo. Repare uma coisa. A morte, sabe, que Jesus enfrentou, entendam isso, veio de Adão. Não é a morte natural dos homens. É a morte natural porque Jesus morreu. Mas ao enfrentar a cruz do Calvário, Jesus, como perfeito, como Deus, como Criador, lembrou que aquilo ali que ele iria sofrer, ele não lembrou do tempo todo até aquele momento. Ele lembrou do Éden, de Adão. Ele lembrou do Éden. Aquilo veio à mente dele. E ele estava carregando toda aquela culpa que Adão, por ter sido responsável por isso, não suportou. Olha só, vou ler para os irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando o homem caiu, no capítulo 3, olha, vamos partir do 7 em diante. Então não vamos falar da serpente, não vamos falar da serpente, não vamos falar da astúcia, não vamos falar de nada disso. Vamos falar apenas do acontecimento, da entrada do pecado e, consequentemente, a morte. Olha bem. O 7, versículo 7, capítulo 3. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Olha, conheceram aí, no hebraico, tem a ver com conhecimento adquirido. Não é somente viram que estavam nus. Algumas pessoas botam viram que estavam nus. Não é errado, mas conhecer é muito mais abrangente. É como se fosse assim, como pode no meu intelecto todo que eu recebi do Criador, eu não tinha visto isso. E conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Continuando, o 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O 9. E ele disse, o 9, versículo 9. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe a frase que Adão não queria ouvir. Onde estás? Deus não tinha que procurar Adão, não que ele não soubesse onde Adão estava. Adão estava sempre presente. Agora Deus pergunta, onde estás? Essa frase, ela possui uma ambiguidade. Eu até concordo com alguns assim, eruditos e teólogos aí da palavra, que há uma ambiguidade nessa frase. Onde está não é somente uma pergunta acerca do posicionamento dele, mas onde você está agora que você não está na minha presença? O que aconteceu? Está incutido nessa frase. Onde estás?
Aí vem o 9. E chamou o seu Deus, perguntou onde estás, o 10. E ele disse, olha, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Em outra tradução tá, temi. Eu tive medo. Porque o quê? Porque estava nu e escondi-me. Irmãos, tem 3 transgressões aqui. Transgressão não direta a Deus, mas direta à perfeição de Adão, que nesse momento viu a perda. Ele viu que já não era a mesma coisa. Olha, olha só. Eu temi, ou seja, eu tive medo. Eu vi que estava nu e fiz aquilo que é resultado do medo. Quando nós temos medo, e medo gerado por causa do pecado, nós nos escondemos de Deus. Sabe? Em vez de enfrentarmos, sabe, a voz de Deus falando para nós o que fizeste, nós achamos ainda enganosamente que podemos fugir de Deus. Então, continuando. O 10. Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, e escondi-me. Pronto, até aí, não vamos continuar não. Daqui em diante não. Então, pensa, agora ele tem a visão real, mas na prática, de que ele, a partir daquele momento, a morte entrou em todo o sistema. A começar na vida do homem. Isso que eu vou chamar atenção para os irmãos entenderem. E vou bem calmamente. Entrou na vida do homem, entrou na terra, entrou nos animais, entrou nas plantas. Nada mais subsistiria. Teria um tempo de duração. Nada mais permaneceria. E agora, esse inimigo entrou com autoridade. E isso, irmãos, não entremos no mérito de tentar explicar, mas eu sei que não entrou um Estado na humanidade. Entrou algo que foi personificado quase que como uma pessoa. E isso amaldiçoou. Sabe, a maldição do pecado caiu sobre o homem. Apesar de Deus tê-lo amaldiçoado, claro que o poder de Deus é assim, ó. Ele poderia ter mudado o homem, mas ele não fez isso. E nem vou questionar, longe de mim fazer qualquer questionamento acerca do posicionamento do meu Criador, do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Remidor. Ele simplesmente, agora tu és pó, e ao pó tornarás. Está lá em Eclesiastes. Porque tu és pó, repetido em Eclesiastes, tu és pó e ao pó tornarás. Irmãos, esse entendimento da morte, agora começa a entrar a visão da morte como inimigo. Eu vou tentar explanar de uma forma que não escape os principais detalhes para que os irmãos tenham entendimento. Olha, a morte é considerada na Bíblia, nós vamos ver mais tarde, o último inimigo. Pensa bem, se é retratado como inimigo a ser aniquilado, e Jesus venceu esse inimigo, tudo isso eu estou dando uma prévia do que vai ser falado durante o estudo. Ele se apresenta, a morte se apresenta como ser pessoal. Eu não estou dizendo que é pessoal, que é uma figura, mas ela é apresentada a Bíblia toda como um inimigo, algo que tem vontade própria, sabe? É realmente um mistério. Por isso o medo de todos os homens da morte. Porque não consegue compreender. Se você não compreende a essência total do que a palavra de Deus nos apresenta acerca da periculosidade, da malignidade da morte, você também não compreende em sua totalidade a vitória de Cristo. Não vai compreender. Não vai compreender. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 26. Vamos ler rapidinho para a gente
Só ver essa parte que foi comentada aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Olha o que diz. Aqui, 1 Coríntios 15, 26. Olha só. O versículo 26, olha o que diz. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Foi chamado de inimigo. O pecado não foi chamado de inimigo. Olha bem, o pecado não é personificado. Mesmo tendo o diabo o título de iníquo, mas não há personificação do pecado. Mas da morte há. É chamada de o último inimigo. Em Apocalipse, o quarto cavaleiro, se não me engano, o cavaleiro amarelo, é chamado de morte. E o nome desse cavaleiro é morte, se não me engano. Se não me engano, é morte. E por trás dele ele vem arrastando o Sheol, que agora que nós vamos começar a entrar no entendimento do poder da morte. Sabe, a Bíblia fala que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, versículo 26. Então, irmãos, a morte não é um acidente, sabe? Mas uma consequência com permissão, uma consequência legal do pecado. Romanos, capítulo 6, 23. Olha o que diz Romanos 6, 23. Acerca disso. Para que os irmãos possam começar a averiguar e obter entendimento do que está sendo ensinado aqui. Romanos, capítulo 6, 23. Ó. 6, versículo 23. Olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, Adão pecou, resultado dele, autorização para a morte entrar. Autorização. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo, nosso Senhor. Mas vamos ficar com a parte A do versículo. O salário do pecado, o resultado dele, a bonificação, se é que podemos dizer isso, acerca do pecado diante de Deus, é a morte. E quando fala isso, as pessoas pensam assim, e o salário do pecado é a morte, a pessoa morreu porque pecou. Está longe da compreensão. Quando fala a morte, é o domínio dela. Irmãos, pensem, a morte ceifa uma vida, mas ela não escolhe assim, vou matar você. Todas as vidas estão debaixo da ordem de Deus. Mas para que haja a morte, ela tem que atuar, por isso que ela é chamada de inimigo. E a Bíblia fala que ela tem sede por almas. Ela tem sede. E nós vamos ver o outro amiguinho da morte, que possui simplesmente uma relação de simbiose com a morte, podemos dizer assim, que é o Sheol. Nós vamos ver isso direitinho. O Sheol é chamado no hebraico, e principalmente estudado por muitas tradições rabínicas, como sugador de almas. O sugador de alma, aquele que suga a alma. E o Sheol, ele é uma prisão. Não é, as pessoas pensam assim, mas claro, a pessoa morre, ela não vai mais voltar. Ela não vai mais voltar. Mas não é tão simples assim. A pessoa morre e ela é aprisionada, sua alma é aprisionada. O Sheol, que é chamado de sepultura, não aquela covinha que você abre, não. Não é aquela covinha. Quando é chamado de sepultura, é simplesmente chamado de buraco que traga as pessoas, que traga a alma da pessoa. Assim que ela morre, a alma do homem vai direto para o Sheol. E ali o domínio é imperativo do Sheol, que é outra figura de personificação. E então, quando eu digo que há uma situação de, como diz a biologia, de simbiose, uma relação simbiótica, vocês vão ver que a morte não existe sem o Sheol
E o Sheol não existe sem a morte. Ambos possuem o mesmo sistema de, entre aspas, de vida, de essência. Se o Sheol deixar de existir, a morte não existe. Se a morte deixar de existir, o Sheol não existe. Porque um depende do outro. Por isso que eu cito essa relação simbiótica. Quem estudou biologia básica aí sabe. É quando um ser depende do outro e não vive sem o outro. Em alimentação, em vida em si. Ou seja, um não vive sem o outro. Não é um vive dependendo daquele somente. Os dois. Sabe? E o inferno e o Sheol agem assim. Então, tipo assim, então nós vemos que a morte não foi um acidente, que há um resultado da morte. Que o salário dela, o resultado dela, se é, pode dizer, o lucro negativo, se é que existe isso do pecado, é o resultado, a morte. E enquanto o pecado domina, esse medo é até justificado. Porque sabemos, começamos a entender agora do perigo da morte. Da coisa mais tenebrosa, terrível, sabe, que habita nas trevas e que entrou no mundo por meio da desobediência de um homem. Eu pergunto para os irmãos, existe anjo da morte? A Bíblia não fala diretamente desse termo, anjo da morte. Mas a Bíblia fala de anjo destruidor. O anjo destruidor é um agente de execução de juízo. A Bíblia não nomeia. Assim, tem gente que fala assim, porque quando olha que o anjo da morte vai passar. A Bíblia não nomeia um anjo da morte. Uma especificação de uma qualidade de anjo que sirva somente para isso, para carregar a morte. Mas ele fala, nós vamos ver na palavra de Deus, que executa um juízo de morte. A Bíblia não nomeia um anjo de morte independente. Mas anjos executam juízo. Eles são servos da morte e do decreto divino. Exemplo, Sodoma e Gomorra, a morte dos primogênitos no Egito. Comece a lembrar, olha, a noite de terror. Vamos falar sobre isso. A noite de terror que foi falada que Deus faria. Lembra-se da Páscoa? Deus envia o destruidor, que no hebraico é Mashit, alguma coisa assim, Mashit, é difícil de falar. Ele manda o destruidor, está lá em Êxodo 12, 23. Vamos ler para não ficar eu falando e os irmãos vão acompanhando. Êxodo 12, 23. Olha o que diz. Desligar aqui o ventilador. Êxodo 12, 23. Olha o que diz. Diz assim, ó. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar. Então não era Deus que estava matando. Havia uma entidade com ele. Aqui não fala diretamente anjo destruidor, nem no original. Fala, não deixará o destruidor entrar. Então há muitas correntes de pensamento, eu não gosto de usar muito isso, mas eu tenho que falar para os irmãos que quando fala destruidor era a morte personificada. Não era somente... Porque Deus poderia matar os primogênitos somente com estalar de dedo. Ou por estalar de dedo não, se estou fazendo alegoria a filmes aí. Mas poderia simplesmente determinar. Ele determina a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas a Bíblia diz que ele foi enfático. O Senhor passará por aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos matar. Não deixará. Olha o perigo. Ele era o povo de Deus, estava ali. Ainda assim o Senhor deu uma ordem. Passem o sangue nos umbrais das portas. Para que o destruidor veja a porta marcada e não entre. Interessante, irmãos, é que quem entrasse na casa
seria protegido. Eu não vou falar do simbolismo do sangue que personifica diretamente o sangue derramado no sacrifício de Cristo, mas simplesmente porque uma ordem de Deus, o destruidor não vai entrar pela tua porta. Isso quer dizer que ele é perigoso, o destruidor. Irmãos, vamos parar com esse pensamento de o fim da vida chegou, sabe? Partiu dessa para melhor. Esse eufemismo fraseal, tipo, olha, não está mais no nosso meio, é tudo eufemismo fraseal para a terribilidade da morte. É a morte. E não é somente o corpo parar de respirar, não. Quer ver o medo que os irmãos sentem? É aquele segundo em que a alma vai sair do corpo. As pessoas ficam pensando, e o que será de mim? Totalmente perdidas até em sua fé. Fraquejando na sua fé, nunca confiaram, irmãos, enquanto o medo da morte imperar, não há confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque ela continua reinando na tua vida, impondo-lhe o medo, inculcando em vossas mentes de que não há esperança para vós. E que o que resta para os irmãos, isso é o que ela coloca, é simplesmente o horror do Sheol. A ausência de Deus, a ausência de qualquer bondade de Deus. Eu me atrevo a dizer que a ira de Deus está lá no Sheol, está lá no inferno. Então nós vemos essa situação. Então o nome destruidor, que é Mashid, ele foi colocado para ferir todo o primogênito do Egito. Irmãos, olha só, o anjo não pede permissão. Ele executa o decreto, é dada uma ordem, e executa o decreto, e com esse decreto demonstra o terror do juízo divino. Quer ver? Olha bem o que diz 2 Reis, capítulo 19, 35. Outra atuação do anjo destruidor. 2 Reis, segundo livro de Reis, 19, 35. 35, olha só. O título que a Sociedade Bíblica coloca é Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, versículo 35, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, agora está falando do anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Sim, foi lá e matou. Só que tem uma coisa, Sodoma e Gomorra, Deus fez chover fogo. Os anjos eram anjos de juízo. Anjos teofanicamente representando Deus. Mas aqui, um anjo do Senhor matou 185.000 pessoas. E isso é amedrontador, irmãos. E chegou pela manhã, eram só corpos. Eu nem quero imaginar como ele matou. A Bíblia fala que um anjo apontou a sua espada para Jerusalém e houve mortandades e pragas. Então, a incumbência desse anjo aqui era fazer o papel do destruidor. E o que acompanhava o anjo? A morte. 185.000 pessoas, uma catástrofe, se fosse hoje. Sabe, uma desgraça, uma tragédia. Mas o Senhor enviou para livrar Israel. 185.000. Então, a gente começa a perceber de que a morte não é simplesmente um conceito que nós temos aqui, não, de que estamos vivos e de repente estamos mortos. Vai muito mais além. Vamos começar a falar do Sheol. Sabe, agora chegou a hora de falar do Sheol. Tem gente que adora o nome Hades, mas é no hebraico que tem o melhor significado para a palavra. No hebraico, Sheol, e se pronuncia dessa forma mesmo, Sheol, como se fala Shell, mas é Sheol. O sugador de almas, o abismo insaciável. A Bíblia fala que ele tem um poder de segurar uma alma e ela não mais sai de lá. Não é somente porque está morto, não. Ele aprisiona a alma. Então, daí a relação de simbiose com a morte. A relação simbiótica.
O Sheol é instrumento da morte e a morte é instrumento do Sheol. A morte ceifa, o Sheol traga. O Sheol aprisiona porque a morte envia. Olha só. A morte, alimento para o Sheol. Em outra tradução diz profundezas da sepultura. Olha que coisa terrível. Então pensa, eu vou fazer com que os irmãos tenham mais medo ainda da morte. Porque esse é o alvo. Para que com esse medo da morte você possa ter compreensão. E você possa ter a viva esperança gerada por Deus. Não uma salvação somente de convivência espiritual com Cristo, mas da ressurreição do seu corpo, do meu corpo, em um corpo glorificado. A retirada com autoridade do Sheol. Sabe? Essa retirada. Essa do reino dos mortos. Então, continuando. A gente viu aqui que o Sheol, ele é um sugador de almas. Agora, vamos entender como a morte e o Sheol trabalham juntos. E esse trabalho juntos, sabe, esse trabalho em equipe, é para manter a humanidade cativa e desesperada. Sim, é para manter a humanidade cativa e desesperada. Por isso o homem se agarra tanto à vida. Sabe, em Jó, lá no comecinho de Jó, quando Deus fala assim, que Deus, o Satanás fere Jó a primeira vez, tirando a riqueza, tirando os filhos, tirando tudo que ele tinha de bom. E Deus fala, viu como meu servo Jó não blasfemou? Aí o diabo fala, Satanás fala, pele por pele, e tudo que o homem tem dará por sua vida. Por incrível que pareça, da boca do mentiroso sai uma verdade. Mas sai a verdade porque nós trabalhamos, né, para que essa verdade seja verdade. Tudo que o homem tem vai dar para sua vida, irmãos. Eu fico horrorizado com pessoas que professaram fé até o fim da sua vida. Não são todas, não estou generalizando, mas uma grande maioria. No final dela, quando se vê em face da morte, fazem de tudo, esquecem do Senhor, mas fazem o que aparecer para ela, ela vai aceitar. E isso é muito perigoso. Porque o diabo, essa frase que saiu da boca de Satanás, fala que pele por pele, ou seja, a troca por troca, o homem dará tudo por sua vida. Ele não vai querer partir por causa do horror da morte, que foi colocado e passado de homem para homem pela doença de Adão, pela maldição dele. A morte entrou no mundo. Por meio do pecado entrou no mundo a morte. E todos morreram. Ainda que eu esteja vivo aqui, eu já estou... Claro que não por causa de Cristo, mas outrora estava morto. Mesmo respirando, mesmo andando, porque o destino é fatal. O destino do homem é a morte. Porque esse é o salário, esse é o resultado. Então, a relação dela com o Sheol, com a sepultura, com o inferno, como diz lá no hebraico, é uma relação de causar desespero e cativar, aprisionar toda a humanidade. Porque o próprio diabo falou isso. Eu tenho certeza que se a morte bater na porta, eles vão procurar tudo, menos o Senhor. Sabe, aquilo que dá esperança para que eles não possam morrer, eles vão absorver. Então, a simbiose morte mais Sheol é igual a cadeia. Cadeia mesmo. Aprisionamento. A morte, ela passa a ser a porta de entrada. O Sheol é o destino. Eles atuam como um só reino, sabe? Essa atuação é única, debaixo da permissão de juízo. Nós podemos ver que essa união no Apocalipse, onde a morte, eu já comentei aqui, onde a morte, o cavaleiro, é seguida de perto pelo Hades, que é o Sheol, a tradução de Sheol no grego. Então, olha só o que diz Apocalipse 6, versículo 8. Acompanhe comigo. Olha o que diz. Olha como é que essa relação que eu falei para os irmãos é verdadeira. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8.
Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Diz assim, ó. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Olha só. Tinha por nome Morte. E o inferno, ou seja, o Sheol, vou falar no hebraico, e o Sheol o seguia, obediente. Por quê? Não porque é submissa à morte. O poder de ambos são idênticos, são o mesmo. Mas ele seguia porque a fome dele, que a morte pode saciar. Então eu vou repetir o versículo. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e até mesmo com as bestas feras da terra. Então olha o poder, mas eu quero chamar a atenção disso. O quarto cavaleiro tinha por nome Morte. Olha a personificação aí. Como eu posso dizer que a morte, querendo ou não se apresenta para mim como uma pessoa? Sabe, essa personificação, o nome não diz que o cavaleiro trazia morte. O nome do quarto cavaleiro era Morte. Era o nome dele. Então ele tinha o mesmo nome da morte. Da morte se apresentou e entrou no mundo, originalmente lá em Gênesis. E passou a todos os homens. E junto dele, ó, repetindo. E isso foi quando abriu o quarto selo. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno, o Sheol, o seguia. Então gravem isso. Gravem isso, irmãos. O Sheol o seguia. Nós vemos essa união da morte do cavaleiro e que é seguida de perto pelo reino dos mortos, o Sheol. Eles são a soberania compartilhada sobre os que morrem. Ninguém escapa deles. Grave essa frase, ninguém escapa deles. Da ação conjunta dos dois. O medo, ele acaba sendo justificado por quê? Para o homem comum, a morte garante a prisão. E o Sheol garante a retenção. Ou seja, a morte ceifa e já garante a prisão, mas não é ela que guarda. Ela ceifa. E o Sheol retém. Daqui não sai nunca mais. Olha que coisa terrível. Eu vou enaltecer muito, até o próximo final do estudo, a morte e o Sheol, para que quando houver a derrubada de ambos, seja com evidência máxima e percepção dos irmãos, acerca do que estou tentando ensinar e que o Espírito Santo de Deus possa passar, passe para os irmãos, passe para os irmãos, sabe? Alimentando as vossas mentes para o entendimento, abrindo o vosso entendimento. Então, a consciência de inferno habita no homem. Os irmãos sabem disso, a consciência de inferno habita. Pode brincar, pode caçoar, dizer que é igual para todo mundo, pode ver que uma situação de consciência de inferno envolve também, sabe o quê? O falso consolo de que não será o único no inferno. É como se fosse assim, o inferno para mim não importa, porque todos vão para o inferno. É verdade, num ponto é verdade, todos irão para o inferno. Mas existem aqueles que ganharam um prêmio, sabe? Um prêmio que não lhes custou tesouros, ouro, prata e todo o dinheiro do mundo. Mas um prêmio que veio de uma forma gratuita e procede do amor de Deus para comigo e com você. Então, essa situação da sepultura, sabe, do Sheol, Jesus descreve o sofrimento futuro como choro e ranger de dentes. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Eu estou lembrando aqui agora. A Bíblia fala que Lázaro, ele morreu e parece que logo em seguida o rico também. Só que tem uma coisa, a Bíblia fala que Lázaro foi levado pelos anjos. Não foi levado para o paraíso. Porque Lázaro estava lá no Sheol. O rico foi sepultado. Sabe quando fala sepultado?
você foi colocado, foi tragado pelo Sheol. Não é sepultado, colocado num buraquinho, não, e jogado terra por cima. Ele foi simplesmente tragado pelo Sheol. E a Bíblia fala que ele lá abriu os olhos, estando em tormentos, por causa da vida que ele tinha tido, uma vida de total apostasia e negação ao Senhor. Ele olhou ao longe a Lázaro, entendam bem, e exclamou assim, e viu que Lázaro estava num local chamado Seio de Abraão. E Abraão estava ali, porque quem conversa com o rico é Abraão. É Abraão. E ele fala, pai Abraão, permita que Lázaro, olha que coisa interessante, molhe o seu dedo em água. Então tinha água onde Lázaro estava. Molhe o seu dedo em água e me dê, porque estou atormentado nesta chama. Então tem fogo. O lado condenatório do Sheol tinha fogo. Agora vocês vão entender por que os anjos levaram Lázaro. Porque com todo o poder do Sheol, esse poder intrínseco nele, que é combinado com a morte, de manter todas as almas presas, Deus reservou aos justos, aqueles que guardaram a promessa, mesmo antes de Cristo, que não se valeram da lei apenas como passagem religiosa, mas que criam na redenção, na promessa que se viria o Messias. Os anjos levaram para um local separado, mas não deixou de ter poder do Sheol. O poder continuava, só que os homens, o Sheol, numa tradução mais rabínica, diz que é o local onde o justo jamais será esquecido ali. Olha que coisa interessante. Numa tradução fiel dos rabinos, que eles estudam a fundo isso, eles falam que o Sheol é o local onde o justo não será esquecido, mas o ímpio cai em esquecimento ali. Não há esperança. Não há esperança para o ímpio. A implicação de memória, o choro, sabe que Jesus fala, a tristeza, remorso e o ranger de dentes, agonia, desespero, os irmãos sabem o que significa isso. O ranger de dentes, ele implica em, como se diz assim, uma agonia tão grande ao ponto de você roçar um dente no outro. Sabe? E isso prova que a consciência e a memória não morrem. Tanto que o rico estava lá, eu não quero ter um detalhe muito extensivo acerca disso, podemos ver num outro estudo, mas ele se lembrou até dos irmãos. Então pensa no sofrimento, totalmente destituído, não precisa alguém falar para ele, daqui você não sai não. Aí que entra o entendimento, a alma, a condenação não é tão perfeita, entre aspas, sabe, para o ímpio. A condenação, quer dizer, para o ímpio não, para o homem, a condenação para o homem é tão perfeita, se podemos dizer isso, de que ele já bate lá, se conscientizando do porquê que ele está lá. Ele sabe que não tem como escapar dali. Aí Abraão fala assim, cita, eu estou um pouco fora da ordem, para não abrir aqui e ler tudo para os irmãos, ele cita assim, olha, há entre nós um abismo. Então existe um abismo no Sheol. Pelo menos existia. Os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Um abismo no Sheol que separava a alma dos justos dos injustos, mas o destino era o mesmo para todos. Sheol, o sugador de almas, aquela entidade que não se farta de se alimentar de almas. Por isso, Jesus falou, não temei quando o homem mata não temei o homem que não sabe que mata o corpo e não sabe o que fazer depois com a alma. Temei aquele, pois, que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Algumas pessoas dizem, e eu creio também assim, uma maioria diz que é Deus. Mas muitos pegam esse texto para dizer assim, o poder da morte. Temei, só que não é a morte. É Deus que tem poder para lançar a alma no inferno. Porque ainda que a morte seja poderosa, ainda está sob o comando de Deus. Na vida de todo homem, de toda a humanidade. E quando a gente fala, irmãos, dessa implicação da memória que eu citei aqui, acerca do rico Lázaro,
o homem ele vai levar as lembranças. Então eu fico pensando, ali no Sheol, no lado, vamos parafrasear um desenho animado, no lado infeliz da ilha, ali tá pessoas que nós conhecemos. Eu não estou julgando não, mas que morreram e o sangue de seus assassinatos foram sobre a sua cabeça. Então vamos basear nessa frase. Ali estava Joabe, lembra? Que Davi sentenciou Joabe por meio de Salomão e falou assim: não permita que ele desça a sepultura em paz. Não permita que desça a sepultura em paz. Quando fala sepultura, é Sheol. Não permita que ele vá para o caminho dos mortos em paz, mas que o sangue que ele derramou de pessoas inocentes seja sobre a cabeça dele. Irmãos, isso já é condenação. Então imagine os fariseus ali no Sheol que negaram Cristo, que blasfemaram contra o seu espírito, que duvidaram da divindade de Cristo e da realidade dele como salvador da alma do homem. Duvidaram da palavra dele. Pense bem, todas essas memórias estarão lá. Eles estarão com eles e o tempo todo eles estarão lembrando. Essa é a parte pior, sabe? Que faz com que você tenha mais medo ainda da morte e principalmente do reino, esse reino dos mortos. Então, se o homem leva consigo a lembrança, como nós falamos aqui agora, o medo do homem é, no fundo, o medo de ser entregue à morte. E é o Sheol. Não, ele usa um monte de desculpas. Desculpas assim, eu não tenho medo da morte, tenho medo de deixar sofrimento para quem ficar. Irmãos, isso é uma mentira do mundo. Do mundo. Isso é ridículo, essa hipocrisia. O medo da morte é porque vai partir. E quer saber? Se pudesse mandar outro no lugar, ele mandava. Se ele pudesse botar um filho no lugar, ele colocaria. Porque ele não quer morrer. Principalmente o ímpio. O ímpio não quer morrer. Ele vive uma vida de piedade, mas ele não quer morrer. Porque esse mundo o agrada. E nós falamos agora só de situações ruins. E se nós começarmos a falar de que essa dupla aparentemente invencível, houve um percalço na jornada dessa dupla? Essa dupla acostumada a lidar com os homens, com a alma dos homens, ela teve uma pedrinha de tropeço, essa dupla, no meio da sua história perpétua que acompanha a humanidade. Vamos falar sobre Jesus Cristo e de como ele venceu a morte. Não é saber que Jesus Cristo venceu a morte, que isso é falado, é cantado. É cantado. Vai ter um cântico que diz, pois a morte não pôde deter a ação de Deus na minha vida. Ou seja, isso é até cantado, de forma poética. Mas Jesus Cristo não apenas venceu a morte. Aí está o detalhe. Ele a humilhou. Esse é o detalhe importante. Ele humilhou a morte. Aí alguém vai perguntar assim, como? Sim, ele humilhou porque ele não ficou retido. Não, ele humilhou mesmo. Eu quero explicar essa situação para os irmãos. Ele a forçou a servir ao seu propósito. Olha, a morte foi obrigada a servir ao propósito de resgate do homem. E esse resgate foi com mão forte, mão poderosa, mão de batalha. Ele simplesmente esvaziou de uma forma que eu vou explicar para os irmãos. Deixou muito mais vazio o Sheol, que tanto se gabava de sugador de mortos. Irmãos, a morte no grego é thanatos. Essa palavra, ela conceitua a morte como o fim da vida, o ceifar e divisão do corpo e da alma, e simplesmente o fim da memória nessa terra. Não é assim que a ciência fala? Que a última, para você declarar morto, não é o coração parar, e sim o quê?
a mente, o cérebro. Eu vou dizer para você, eu concordo com eles, só vou falar muito melhor do que eles, mesmo não sendo um cientista e até mesmo um médico. Tirou a alma, acabou o corpo. A retirada da alma, sabe? E o Sheol lá, pô, mais uma para mim. Entenda bem, eu não estou dizendo Sheol como inferno, porque já vimos que tem a divisão pelo abismo, sabe, do justo. Mas o Sheol como orgulhoso, que ele retém a alma, tanto de um do outro, tanto faz. Vocês podem até estar livres com relação ao seu Deus lá, mas eu estou retendo vocês. Quem entra aqui não sai. Não é morte, minha amiga. Ele fala assim, não é morte. Sim, você tem toda a razão. E quem é minha amiga morte pega, não escapa, não. Eu vou fazer uma alegoria aqui. Houve um homem lá, da época de vocês, vamos supor que o Sheol estivesse conversando. Sabe? Conversando com os mortos. É uma alegoria. E talvez ele tenha dito assim, ó, houve até alguns mortos que o carpinteiro trouxe a vida de novo. Mas não tem problema pra gente, eles teriam que morrer de novo. É isso que é interessante. Mesmo que Lázaro, o irmão de Marta e Maria, tenha sido ressuscitado, e o filho da viúva de Naim, sabe, e mais pessoas, eles morreram de novo. Então isso não fazia diferença nem para a morte, nem para o Sheol. Sabe? Apenas glorificava, não apenas em diminuição da circunstância, mas só servia para a glorificação do Senhor. Para a morte e para o Sheol, ou o inferno, isso não tinha validade nenhuma. Sabe por quê? Porque eles continuavam dependentes de morrerem. Apenas atrasaram um pouquinho. Eu estou dizendo, se o Sheol falasse, eu não me importo que ressuscitaram, eles vão ter que voltar aqui e serão meus novamente. E isso é aterrorizante, irmãos. Por isso que eu digo, a compreensão da morte não está na mente das pessoas. Sabe, se a morte for humilhada, nós temos que explicar. Temos que explicar como ela foi humilhada. Vamos falar do momento da morte de Jesus? O momento da morte de Jesus deveria ter sido uma vitória para a morte, porque ele morreu. Morreu, vitória. E desceu até o Sheol. Foi tragado. Foi puxado até o Sheol. E vitória do Sheol também. Mas o problema todo não estava nisso, não. O problema é que eles engoliram uma bomba atômica e não sabiam. Irmãos, aquilo que deveria ser a vitória para a morte, o ponto da falência orgânica de Jesus, mas a morte não pode ceifá-lo. Mas como? Jesus morreu? Não, a morte não pode ceifá-lo. A morte, ela atua na falência orgânica da pessoa, sabe, no término da vida física da pessoa e ceifa a vida no momento certo. Jesus entregou sua vida voluntariamente. Voluntariamente. Ele falou assim, a minha vida ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder. Ele fala isso, irmãos. João 10,18. Vamos ver isso em João 10,18. Olha o que diz, coisa maravilhosa. João, capítulo 10, versículo 18. Olha que coisa. Que muitos crentes deveriam memorizar isso. Ninguém... o 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele mesmo, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou voluntariamente. Tenho poder para dar, olha o poder dele, tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Esse mandamento, olha bem, nessa ordem não. Não é esse poder, não. Esse mandamento, essa ordem recebida de meu Pai, é como se Jesus está dizendo assim, Jesus me ordenou. Você vai agir, você vai ter poder, tanto para tirar, para conceder a sua vida e para retomá-la. Então, a humilhação normal já começa aí. Porque ela não pôde matar Jesus como ela quis. Jesus teve uma hora, irmãos, que ofereceram duas coisas para Jesus. Vinagre, que ele estava com sede, e ofereceram uma mistura de mirra.
Eu quero que os irmãos peguem tudo isso que está sendo falado, sabe, e examinem ponto por ponto do que está sendo apresentado para os irmãos. Quando ofereceu a mirra, ele chegou a tocar com a boca nela e rejeitou. Porque a mirra era para causar deixar o corpo assim, numa situação, as pessoas falam estupefante, ou seja, era como se fosse um narcótico, sabe, um opioide, que faria com que ele não sentisse a dor e morresse rápido. Jesus rejeitou, sabe por quê? Por causa disso que nós acabamos de ler. Ninguém tira a minha vida, eu a dou quando for o momento certo, eu a dou. Então aí já estava a derrota, a humilhação da morte, ainda não era a derrota. A humilhação da morte. Com o que ele vai fazer? Ele tem o poder para dar a vida dele. Então, que pessoa faria isso? Daria a sua vida no momento exato. Olha, ele não tomou a mirra, tomou o vinagre, mas não tomou a mirra. Por quê? Porque tinha que executar tudo. Então pensa no sofrimento dele, que a morte sabia que nenhum homem suportaria. Ele suportou como homem, esperando cada concretização para falar a frase, sabe, cada confirmação das escrituras para pronunciar a última frase. Essa frase, está consumado. No grego, essa frase, não a palavra consumada é teléu, mas a frase completa é tetelestai. Está consumado, não faltou nada. Aí vem a outra frase maravilhosa. Pai, está consumado. A ti, olha a maravilha, entrego o meu espírito. E expirou. Olha a humilhação da morte com isso. Irmãos, eu vou repetir para os irmãos. Ninguém atira de mim. Mas, o versículo 18, capítulo 10 de João. Capítulo 10, versículo 18. Ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo, ou seja, voluntariamente a dou no momento certo. Ninguém tinha poder para tirar a vida de Cristo. Não seria permitido por ele mesmo. Por isso que muitos tentaram matar. Irmãos, Cristo poderia ter sido morto quando foi traído. Mas não foi. Ele percebeu que nada teria que deixar de ser cumprido. Seria entregue na mão dos salteadores. Aquela maldade toda que fizeram com ele fazia parte do plano que envolvia ele. E também fazia, de forma negativa, fazia parte do plano da morte. Fazê-lo sofrer ao ponto de quê? De que quando chegasse na cruz, assim cravasse os cravos e ele fosse asfixiado, sabe, pelo tórax, porque você fica pendurado pelas mãos e você também morre por asfixia. Aí ela ceifaria Jesus. E isso não seria vitória. Mas não. Como nós explicamos, ele humilhou a morte. Sabe, ele humilhou a morte e ela teve que suportar isso. Mas ainda tinha o ponto forte que a morte considerou. De qualquer forma, ele vai morrer. Ele tem que passar por mim. Sheol, se prepara aí que eu estou mandando. Essa alma é especial. Essa alma é muito importante. É a alma que cantou de galo aqui na terra. Ele tem até um poder especial de tirar a sua vida. Mas eu quero ver se ele tem o poder de retomá-la, como ele falou. Eu estou alegorizando para os irmãos entenderem. Sabe, a dupla simbiótica, dependente um do outro, estavam ávidos para saber se realmente ele teria esse poder. Por quê? Porque eles eram empoderados desde o início da criação, convivendo, sabe, juntos e fazendo com que o homem temesse o tempo todo o seu destino. A Bíblia chama de caminho de todos os homens, sabe? Foi falado pelos patriarcas e foi falado principalmente por Davi. Esse que eu vou pelo caminho de todos os homens. Se eu não me engano, ele falou para Salomão. Ele já estava muito debilitado. Eu vou pelo caminho de todos os homens, o caminho da morte, o caminho para o Sheol. Sabe? Esse caminho que ele chama de vale da sombra da morte. Vale de atuação da morte. E mais na frente a gente pode ver isso, sabe? Mas vamos continuar. Então ele deu a eles: ninguém tira a minha vida, eu de mim dou. Eu tenho poder para tirar a minha vida
e tem poder para tomá-la de volta. Essa segunda parte, a morte e o inferno, pagaram para ver. Você vai descer aqui e você acha que você vai sair daqui? Por mais que você tenha sido poderoso na terra, você vai ficar aprisionado aqui. Bom seria que você tivesse serenidade e não arriscasse, porque nenhuma alma que entra aqui, o Sheol falando, vai sair, porque eu não vou permitir. Irmãos, agora entra a humilhação dupla do Sheol. Olha só, primeiro foi a humilhação da morte. Agora vamos falar da humilhação dupla. Não foi uma humilhação, não foram duas. Vamos falar de como se fosse uma batalha, que houvesse um despojo. O que é um despojo? O despojo é aquilo que resulta de lucro da batalha. Quando você vence o inimigo, você pega tudo de valor que ele tem. Armas, tesouros, saqueia a cidade. Por quê? Porque você venceu aquela batalha com o inimigo. Então, os despojos são teus. Você toma a mão, aí você faz a divisão. E havia também o despojo dessa batalha. Interessante. Pensa, a alma de Jesus desce ao Sheol. Eu não sei como se processa, irmãos, essa descida. Eu não sei como foi de Cristo. Mas eu sei que quando ele chegou no Sheol, ele transformou aquela prisão, olha bem, em púlpito. Ele já chegou lá com autoridade, aí o Sheol começou a tremer, porque falou assim, essa alma é diferente. Alma, irmão, não era corpo de Cristo ali, era alma. Essa alma é diferente. Eu não consigo dominá-lo. E outra, ele não foi nem para o lado do abismo e nem está permanecendo em tormento aqui. Então pense em tudo isso. Isso não é heresia, não. Ele está totalmente livre aqui dentro. E o Sheol começou a ficar desesperado. Irmãos, há uma coisa que muitas pessoas estudiosas da palavra falam: inviolabilidade. O Sheol foi humilhado porque não tinha pecado para reter a alma do justo Jesus. Lembra do aguilhão da morte? O resultado do pecado? Então não tinha. Então a morte já foi humilhada por quê? Essa alma eu não ceifei. Ele simplesmente se entregou. Ele desceu até aqui. Esse homem é muito corajoso. Como ele está fazendo isso? Talvez a morte tenha falado. Eu não sei. Eu sei que agora, Sheol, esse problema é teu aí agora. Olha só. Existia uma profecia, irmãos, em Salmos, que falava assim, ó. Vamos ler. Salmos 16:10. Olha o que diz. É melhor ler do que falar. Salmos 16:10. Lembre-se que o Sheol será humilhado 2 vezes, não uma. Uma só já bastava. Que a primeira humilhação é dessa alma chegar lá e fazer do ambiente do Sheol, que deve ser um ambiente terrível, de púlpito, de palanque. Isso, irmão, acreditem, ele fez. Jesus fez de palanque. A Bíblia fala que ele pregou os espíritos em prisão. Ele falou coisas que eu tenho autoridade, segundo a palavra, para dizer o que ele falou. Vamos abrir. Salmos 16:10. Olha o que diz. Versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Aqui na tradução é Sheol. Não deixarás a minha alma no Sheol. Nem permitirás que o teu santo, olha bem a profecia, o teu santo veja corrupção. Ou seja, não está dizendo de ver, de olhar a corrupção que havia no Sheol. Quando fala que o teu santo veja corrupção, ou seja, ele entre lá como alma corrompida, que daria domínio. Domínio. Ou seja, o domínio do Sheol sobre ele. O domínio da morte sobre ele. Ou seja, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, ele tem mais outros textos que retratam isso, mas o principal é esse. E essa foi a primeira humilhação. Jesus chega lá e o Sheol não tem poder para reter. Eu fico imaginando assim, a Bíblia fala que o rico, ele abriu os olhos
e viu que estava em tormento. Então não dá a impressão que ele estava livre, andando para lá e para cá. Dá a impressão de aprisionamento. Pois estou aqui preso nessa chama, que o versículo fala. Aprisionado aqui nessa chama, eu estou em tormento. Então, além da prisão total do local, tem a prisão individual. Você não tem como se mexer. E ainda assim a sua consciência trabalha o tempo todo que você trabalhava na mente do rico, o tempo todo com as lembranças. Então, essa é a primeira humilhação. Eu falei que Jesus fez o Sheol de palanque, não é isso? Agora entra a segunda humilhação. Irmãos, isso aqui, preste atenção. Esvaziamento e resgate, que eu falei no início. Ele esvaziou o Sheol. Irmãos, ele não voltou de lá de mãos vazias. Agora começa a entrar toda a compreensão que vai mudar de terror da morte para a verdadeira compreensão que o crente não consente em ter. Por causa da sua desobediência a Deus, muitos não querem, de tanto medo que tem da morte. E olha só, esse esvaziamento. Cristo, ele não saiu de lá sozinho. Ele subiu ao alto. As almas de todos os justos, irmãos, que estavam lá, lembra da alma que continha também a alma de Lázaro, naquele lado? Lembra que os anjos levaram a alma dessas pessoas para o determinado local? Que era um local para não ter tormento, que era um local onde o justo não será esquecido, segundo a tradução rabínica aprofundada de Sheol. Então ele fala que subiu, levando cativo o cativeiro. Os irmãos já leram isso, não já leram? Olha só, Efésios 4:8. Olha o que diz Efésios 4:8. Ó. Agora sim, agora nós estamos entrando na compreensão que nos liberta desse terror da morte. Eu falei para os irmãos que tinha que entrar na compreensão máxima. Olha, cita a palavra morte e há irmãos que falam assim, nossa, só fala de morte. Parece como que se diz, um estigma que tem na vida da pessoa, que não fala de morte. Eu já vi crente bater na mesa de madeira. Olha a superstição. Para isolar a palavra morte. Qual é? Efésios 4:8. Olha o que diz. Efésios capítulo 4, versículo 8. Vamos ler do 7 em diante. Ó. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, daquilo que ele deu de graça, presenteou. Pelo que diz, 2 pontos, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o 9, ora, isto, ele subiu, que é o quê? Senão que também antes tinha descido. Olha a prova. Tinha descido às partes mais baixas da terra. Esse trecho nos diz assim, as profundezas do Sheol, que aqui no caso é a palavra Hades, mas as profundezas do Sheol, Jesus desceu. E a Bíblia está dizendo que ele levou cativo, o cativeiro. O que significa isso? Ele pregou os espíritos em prisão, sabe? O Sheol, um insaciável sugador, foi esvaziado de sua parcela boa. Agora já não mais existia parcela boa. Essa é a parte que nos consola, irmãos. A Bíblia fala que ele levou todos. Mas por que ele levou todos que estavam no lado feliz, sabe, do Sheol? Eu falo isso rindo, mas é de gozo, irmãos. É de gozo de poder ter recebido essa compreensão do Senhor, o qual me consola para o dia da minha partida. Irmãos, quando ele fala que ele pregou os espíritos em prisão, ele pregou 2 coisas, ou até mais, mas 2 principais. Ele pregou para os justos, valeu a fé de vocês. Olha aqui, tudo que os profetas falaram, porque esses justos eram antes dele. Não eram justos, que era antes da ressurreição. Então, pessoas que creram desde Moisés, desde os patriarcas, creram que da mulher sairia um que pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, Adão tinha consciência de que da sua esposa, não dela, mas da geração, sairia um que anularia aquela maldição. Que anularia. Por isso que eu digo que Adão tinha compreensão de tudo. E mesmo quando perdeu,
Irmão, mesmo quando perdeu, caiu quase para 0%, ainda assim ainda era superior a todos os homens de agora. Sabe por quê? Porque ainda continha ainda algo, tanto que o trabalho do Espírito de Deus para com o Espírito do homem, o principal era de uma vida longa, 900 anos, 980, 970, 800 anos de vida. E eram anos literais, sabe? Então é isso. Então, quando Jesus pregou, ele anunciou a vitória para aqueles que morreram na fé, morreram na esperança da redenção, do resgate. Lembra de Jó? Jó, no capítulo 19, 25, nós já comentamos isso. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ou seja, ressuscitará, e levará ele com ele. Por quê? Ele fala assim: porque eu em minha pele, no meu corpo novo, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Não vão ser outros olhos que vão ver, não. Vão ser os meus olhos transformados, ressuscitados, que verão. É uma parte mais profética das Escrituras, vindo de um povo que conhecia Deus como Elohim. Sabe? Um povo que conheceu o Senhor Jeová por meio de ouvir. E esse homem que fazia parte desse povo, junto com seus próprios amigos, os amigos que consolaram Jó, que depois acabaram fazendo um trabalho totalmente contrário, de forma infeliz, mas eles conheciam o Senhor de ouvir. Então ouviram e creram. Então Jesus estava pregando para essas pessoas e falando assim: olha, agora vocês virão comigo. Olha só, pensou na alegria daquelas almas que morreram na esperança e na fé de que haveria um Redentor. Sabe? A Bíblia fala na parábola do rico e Lázaro de que Lázaro estava no seio de Abraão. E alguns não compreendem isso. Mas Abraão foi o primeiro, considerado um pai da fé, sabe? O Abraão é conceituado como a personificação da fé, sabe? Da forma como ele agiu diante de Deus. Então eu penso que assim que Abraão morreu, o lado bom do Sheol passou a ser chamado de seio de Abraão, o local onde Abraão está recebendo as pessoas que creem que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa aí. Em ti serão benditas todas as famílias, todas as tribos da terra, terão a oportunidade, receberão esse prêmio, esse dom, como foi falado para a mulher samaritana, esse dom de Deus, de absorver água viva, da morte não ter mais poder sobre eles. Então esse era o seio de Abraão. Agora Abraão e todos os fiéis são levados por Cristo. Levou cativo o cativeiro. Olha o poder dele. Essa já é a segunda humilhação. Ele não só falou com autoridade, não podia ser impedido de falar. E detalhe, não pregou somente para eles. Essa pregação deles se viu como segunda pregação para os ímpios. Porque mostrou que a vida que eles levaram dissoluta, os condenados, que permaneceriam ali no local, também souberam disso aí. Ouviram a mesma palavra, só que com efeito mental e até de consciência diferente. Por que nós não cremos? Porque nós vivemos uma vida ímpia. Por que nós vivemos essa vida ímpia? Por que eu estou aqui agora e não é justo? É como dizer assim, não é justo que isso aconteça. Na mente deles não é justo, mas é justo. Então, o que Jesus pregou para os fiéis que morreram na fé foi uma notícia ruim para quem estava na perdição, porque não seriam tirados dali. Então o Sheol continuou com o poder dele, mas agora não importa mais. O poder dele ainda é sobre os que morrem debaixo da condenação da ira de Deus. A morte e o Sheol, o inferno, não tem mais poder de realizar isso. É isso que eu queria que você compreendesse. Não tem mais poder. Sabe, esse medo seu e meu e nosso, ele está sendo eliminado nesse momento pela compreensão.
Olha de que nós fomos resgatados. Nós não sabíamos nem da imensidão desse perigo que nos aguardava. Então pensa na sorte, sabe? Botar aspas bem grande. Na sorte de que tivemos de reconhecermos o senhorio de Cristo e o perdão dos nossos pecados, porque senão restaria para nós ainda o restante de domínio que o Sheol e a morte têm ainda. Porque quem está debaixo da ira de Deus permanece sob o domínio da morte. Sobre essa morte ainda tem autoridade, porque estão debaixo da ira de Deus, porque não se arrependem dos seus pecados. Então, aquele pessoal que estava lá, que está lá até o dia de hoje, entendeu? São as pessoas que rejeitaram, que viveram regaladamente, sabe? Que construíram celeiros maiores, que confiaram nas riquezas, que olhavam com desprezo a qualquer pessoa que tinha menos do que eles. Não é isso? Que olharam a religiosidade e de forma soberba se garantiram nessa confiança de que a minha religião vai me salvar. Sabe, tá cheio de pessoas, os bem-intencionados estão lá, sabe, aquelas boas intenções. De boas intenções tem um ditado muito popular, o inferno, o Sheol tá cheio de boas intenções. Boa intenção não salva ninguém, irmãos. A intenção do homem nunca foi boa. A intenção do homem sempre foi para olhar para si próprio, sabe? E isso tudo foi anunciado ali. Foi anunciado e a morte e o inferno, a morte e o Sheol, eles foram envergonhados. Agora tem um outro ponto. Lembra que as pessoas comentam sobre chaves? Para a compreensão dos irmãos, ó. Chaves. Chaves. O que são chaves? Por que as pessoas cantam em músicas e falam e tem as chaves da morte e do inferno? Vamos ver isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Volta lá para Apocalipse, capítulo 1. Ó, comprovando. Eu sou o que vive. Fui morto. Olha, novamente, ele faz questão de falar para ele. Fui morto. Eu morri. Olha bem, fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tem até um amém aqui. Olha só, vou repetir. Eu sou o que vive, mas eu fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Agora eu vou explicar para os irmãos o porquê dessas chaves. Quando fala chaves da morte e do inferno. Olha, os dois foram derrotados. Lembra que a morte ceifava? E o inferno consumia, aprisionava, se alimentava de almas. O Sheol. Agora, há um filtro, irmãos. As pessoas que morrem não precisam mais ser levadas pelos anjos para o lado feliz, aquele lado bom. Acabou. Não tem mais almas no lado bom do Sheol. Não existe mais almas. Porque Paulo fala assim, melhor, eu garanto para vocês que melhor seria eu estar com Cristo agora. Olha, essa frase é muito importante. Porque agora, quando fala chaves da morte do Sheol, a autoridade de Cristo de ditar a alma que entra ali. Agora não é mais assim, o Sheol deve estar passando fome, porque a quantidade de almas condenadas não é suficiente para ele. Não é. Essa é quando fala que tem a chave, eu tenho autoridade, eu ordeno. Qual a alma que vai entrar? E qual a alma que vai direto para mim? Olha, maravilha, os anjos não precisam mais levar o morto para o Sheol, porque ele foi derrotado. O salvo, o remido, o lavado, o que está com o nome escrito no livro da vida, o que dorme para ouvir a sua voz na primeira ressurreição, para ouvir o seu nome, então ele não leva mais para aquele lado. Agora eles podem até pegar a alma do remido, mas levam para um local chamado paraíso. Lembra daquela frase com o ladrão arrependido? Lembra?
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não falou no Sheol. E Jesus desceu. Então eu fico pensando, agora eu vou fazer uma alegorização minha. Essa alegoria é de minha autoria. Espero que as pessoas não peguem como uma aparência de uma heresia. Mas pense bem, Jesus desceu ao mais profundo abismo e talvez tenha descido com uma outra alma que humilhou mais ainda o inferno. Uma outra alma. Eu estou falando isso de forma, irmãos, eu me alegro no meu coração de saber do amor de Deus, de poder explicar e ensinar isso para os irmãos, mas não por causa de intelecto, mas porque eu percebo isso. Eu fico pensando na alegria daquele homem que no último momento de vida houve um arrependimento grande, uma percepção dos seus pecados, uma consciência da sua condição de condenado e pediu para Jesus Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não falou paraíso, entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele deve ter descido. Irmão, me deixa eu enfeitar essa situação para melhor compreensão. E ele pregando o espírito de prisão, derrotando o Sheol, humilhando, mostrando que não tinha poder. Eu fico pensando no poder de aprisionamento das almas e Jesus não pôde ser aprisionado. Não pôde ser aprisionado. E ele ali do lado, agarradinho com Cristo, agarradinho. Assim, meu Deus, morrendo de medo, sabe, da visão que tinha. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, irmãos. Eu prefiro pensar assim, sabe, para enaltecer o poder e a glória do Senhor. E depois, junto com o cativo, o cativeiro, Jesus transportando para o paraíso. E a alma daquele ladrão arrependido indo junto, irmão. E essa é a razão de nós não temermos a morte. Deixa vir resultado de exame, deixa vir aparência de morte. Irmãos, peça a Deus para que Deus nos sustente, peça a Deus para que Deus te sustente nessa confiança, porque essa confiança tem precedente. Ela tem procedência, ela procede de uma vitória que foi com mão forte, irmãos. Então, quando fala chaves do reino do inferno, ninguém vai mais para o Sheol se não for assim. Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é isso? E ninguém vem a mim se o Pai não permitir. Então, ou seja, aquele que é salvo por Cristo, esse está guardado. Está guardado. Sabe? E no momento da partida dele, caso não esteja vivo na volta de Cristo triunfal, o arrebatamento da igreja, ele simplesmente na mesma hora, olha a chave aí, autoridade. Não vai para lá não, Sheol não. Vai para o paraíso comigo. E fica aguardando, irmão. Paulo fala isso, para mim muito melhor seria eu simplesmente estar com Cristo já. Não estar no Sheol. Davi falou assim: eu vou pelo caminho de todos os homens. E o caminho de todos os homens era o quê? O vale da sombra da morte, irmãos. Entenda o Salmo 23. É muito belo. As pessoas proferem ele com propriedade, sabe? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas quando chega nessa parte, eles não entendem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não quer dizer uma possibilidade, não. É um fato. Ainda que eu já esteja nesse momento de andar pelo vale da sombra da morte, isso no hebraico é a mesma coisa que Sheol, o local de habitação dos mortos, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado, isso dá uma lembrança até mesmo do ladrão na cruz. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha só que coisa interessante. Sabe, parece até o que eu conversei agora com os irmãos, essa alegoria que eu fiz acerca do ladrão na cruz. Sabe, eu me permito, eu peço a Deus que receba isso como honra e glória para o seu nome, Senhor. Porque, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Toda como se diz, a demonstração de consolo no paraíso. Então, olha como é maravilhoso. E eu pergunto para os irmãos, por que a gente não deve
mais temer. É só porque estudamos aqui agora? Não, irmãos. Essa terribilidade da morte do Sheol foi apresentada para você de uma forma como você nunca tinha visto. Não porque fui eu, não. Mas eu creio firmemente, você não tinha essa concepção do perigo em que você estava quase caindo e Cristo te salvou. Então talvez, eu vou falar talvez, que eu não sei o que passa no teu coração, você esteja simplesmente, olha bem, simplesmente apenas desconsolado acerca de que você vai morrer. Então, já que você não tem confiança, então piora a situação para você. Porque se você não tem confiança de que sua vida foi resgatada mediante o amor de Deus, a bondade de Deus que te conduziu e a paciência de Deus que te conduziu, segundo fala Romanos, te conduziu ao arrependimento, e Efésios fala que depois de tendo recebeste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, foste selado, está lá no capítulo 1 de Efésios, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia para a possessão e resgate de quem pertence de Deus. A possessão e o resgate. Então já não resta mais nada para você e nem para mim se pensar assim. Sabe? Se há o resgate e o perdão dos nossos pecados, e nós sabemos disso porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus intercede com o nosso espírito, não é a nossa alma não, com o nosso espírito, e nos convence, e nos diz, e nos informa, mesmo na hora da morte, que somos filhos do Senhor, co-herdeiros com Cristo, herdeiros do reino de Deus e co-herdeiros juntamente com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então entenda, a única razão pela qual um crente pode ser co-herdeiro com Cristo é que ele desarmou esse terror. Jesus desarmou esse terror para que eu e você não vivamos mais com medo da morte. Eu poderia citar N versículos, as pessoas podem falar assim, você quase não citou versículos sobre a morte. Não é a intenção. A intenção é mostrar o terror da morte que você não sabia e ainda assim tremia. Então, quando eu falei para você que aumentar esse temor, o medo, eu comparei no início, eu falei assim, quando você aumenta esse medo, que você conhece em sua essência, a tendência é você não mais ser escravizado por ele. Porque você absorveu no máximo a compreensão do que é a morte e o Sheol, ou Hades, ou inferno, ou profundezas da sepultura, ou buraco de que suga as almas. Então compreendam isso. Sabe? Não deixe que a morte tenha poder sobre você, que é um filho de Deus. Filipenses 1:23. Olha o que diz Filipenses 1:23. Olha. Filipenses 1, versículo 23. Olha o que diz. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha, quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Era melhor do que a vida de quem está vivendo nessa terra. Ele está dizendo, porque está com Cristo, a comprovação do paraíso, a comprovação do cativeiro sendo levado. Ele não falou, está no lado feliz do Sheol. Está com Cristo. E Cristo não está no Sheol, porque o Sheol não pôde segurá-lo. Lembra que no Sheol tem cadeias? E ameaçou Cristo? Lembra que nós representamos com essa alegoria? A ameaça a Cristo: não desce que daqui você não vai sair. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, ele fala, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Isto é ainda muito melhor mesmo. Então, aí você vê, a morte não tem poder sobre o filho de Deus, o Sheol não tem mais autoridade para reter sua alma. O nosso medo, ele se esvai, ele diminui até uma quantidade irrisória, o medo. O nosso medo termina quando entendemos que Jesus, olha, presta atenção, irmão, que Jesus já fez o trabalho mais terrível, enfrentando e vencendo a morte e o Sheol em seu próprio campo.
vamos fazer uma alegoria ao futebol que todo mundo gosta? Jogando no campo do adversário, humilhou. E quando eu falo mão forte, irmãos, não foi uma coisa simples, não. Ele desceu ao mais profundezas da terra. E, irmãos, eu fico pensando, era uma situação difícil para o reino da luz. Estava em jogo tudo. Vamos colocar assim, talvez os anjos tenham falado, será que o Filho de Deus vai conseguir? É um local terrível. Os anjos deveriam entrar lá no Sheol e deixar a alma do que morreu na esperança no lado feliz, sabe? E deveriam ver a destruição, sabe? O caos que aquilo era. Então, a gente tem que ter isso em mente, sabe? Existe um grito, talvez a gente possa dar um grito final. A gente possa usar 1 Coríntios 15, 55, que eu deixei separado aqui para os irmãos. Ó, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Olha o que diz. É bem grande. Ó, é o grito final. Gravem, pronunciem isso, ajoelhem-se e peçam perdão a Deus pelo tempo que vocês viveram, ao mesmo tempo servindo a Deus e com medo da morte. Porque eu digo para os irmãos, se esse medo não deixar de existir por essa causa aqui, não por sua própria causa, sua própria convicção, por essa causa aqui, porque você entendeu tudo que foi explicado aqui, que não foi uma teologia explicando sobre morte e mostrando 200 versículos falando sobre morte e sobre a vitória de Jesus sobre a morte. Não, você entendeu o perigo que você estava e Jesus pagou a tua dívida para que você não caísse nisso. Nessa pergunta, olha só, essa parte que vamos ler, 1 Coríntios 15, 55, Paulo está parafraseando Oséias. Oséias, esse trecho fala assim, que Deus procura as ferramentas da morte em Oséias para punir o povo de Israel. Então, você vai ler Paulo agora utilizando a mesma profecia a mesma palavra profética de Oséias, não precisa achar em Oséias, eu prefiro ler aqui em Coríntios, Paulo dando uma mudança, invertendo a situação e transformando num cântico de vitória. Olha só. Ó. E quando isto, o versículo 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, está falando de nós, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Sabe o que é tragada, irmãos, no grego? É o mesmo do original, de sugar, do hebraico. A Bíblia fala no hebraico, se não me engano, a palavra não me lembro muito bem, mas é alguma coisa com cadar. Não vou tentar falar a palavra porque eu não lembro. Mas no hebraico significa tragar almas. Olha só, agora diz que a própria morte foi tragada pela vitória. É como se a vitória fosse uma espécie de Sheol para a morte e para o Sheol real, para o inferno real. Tragada, olha só, 55. Não, 54, final. Tragada foi a morte da vitória. Vitória de quem? Vitória de Cristo. 55. Aí entra o cântico, ó. Onde está o morte? Ele gritou, onde está o morte, teu aguilhão? Cadê o teu ferrão? Lembra que o resultado da morte o resultado do pecado é a morte? E o ferrão é o pecado executado, sabe? E até sancionado de forma como um vírus, como uma doença na vida de toda a humanidade, todos os homens. Ele está dizendo, onde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Onde está o inferno, o Sheol, a tua vitória? Olha bem, então isso é comprovação. Você não tem como negar isso. É um grito de vitória, um cântico. Alguns falam que é uma forma de cantar de forma gritante. Onde está, ó Sheol, a tua vitória? O aguilhão da morte, que era o pecado, e a força do pecado, que era a lei, que era a desobediência. E Paulo fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então qual é essa vitória? O perdão dele. E como ele tem a chave da morte do inferno,
ele determina para onde você vai. Então você não teme. Mas não teme aquele coração, o coração que não teme, aquele coração que se humilhou, irmãos, que reconheceu que não há mais nada nesse mundo e que se não for a graça do Senhor, nós estamos acabados. E só nos resta o terror da morte. Então lembre-se, chaves da morte do inferno é a mesma coisa que a autoridade. A única autoridade que tem de filtrar é a de Cristo. Ele é Senhor. A Bíblia fala que vai se dobrar o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. No céu, na terra e lá embaixo, lá onde ele foi. Os demônios que se aproximavam de Cristo, ele nem tinha ressuscitado, ele estava em forma humana. E os demônios falavam: que temos nós contigo, Filho de Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar do tempo? Olha bem, podem pegar isso como tormento, porque no Sheol, irmãos, é também o lugarzinho de habitação dos demônios. O tormento não acontece a esmo, não é um ventinho quente, não. Os demônios habitam no Sheol. São as profundezas da terra. Eu fico pensando, sabe, o lado dos justos é como um lado protegido por uma cerca, em que o lado da rua tem cães raivosos que gostariam de pegar, mas não tem autoridade. E agora, muito menos, porque que Cristo os retirou dali e os levou para um local que ele falou para o ladrão na cruz, chamado paraíso. O local esse que Paulo sente o desejo enorme de estar, que possui a presença do Senhor dele, Jesus Cristo, o Senhor nosso. Então os irmãos entendem agora? Entendem como nós... É uma afronta a Deus. Nós vivemos com medo da morte. Sabe, eu já presenciei tantos crentes que quando souberam que estavam com uma doença incurável, clamaram a Deus, sabe? Clamaram a Deus. Nós temos até um exemplo bíblico. Olha Ezequias. Ezequias chorou, a Bíblia fala que bateu com a testa na parede, ele virou, a cama deveria ser encostada na parede, ele virou pro lado da parede, chorou e clamou e pediu. Irmãos, olha o medo da morte, não querer morrer. O Senhor concedeu, ouviu. Você sabe o que aconteceu? Nesse período que... Por isso que Paulo fala, estar com Cristo é muito melhor. Mas por amor dos irmãos, ele fala assim, ainda vivo nessa carne. Mas ele fala, não há nada melhor, nem a pregação do Evangelho é melhor aqui do que estar nos braços de Cristo, nesse momento. Então, Ezequias, ele recebeu mais 15 anos de vida. Eu não sei o que o homem faz com 15 anos, sabe? Porque o desejo de não morrer não termina. Ele também não queria morrer de uma doença. Talvez as pessoas se alimentam disso com a esperança de tomara que eu morra dormindo. Ou que eu morra, sabe? De uma forma sã, de velhice. Eu deitei na minha cama e meu coração parou. Ok. Ninguém, além de não querer morrer, não quer morrer de uma forma que julgue desagradável. Lembra de Jesus? Qual foi a morte dele? Morte terrível e morte de cruz. A morte dele era símbolo de maldição, irmãos. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição. E aí vocês acham que o Senhor vai receber a nossa pseudo-contrição de pedir a Deus, olha por minha vida, quando na verdade, olha o que aconteceu com Ezequias. Eu quero citar bem isso para finalizar. Ezequias, durante os 15 anos dele, gerou um filho chamado Manassés, que por causa de Manassés, olha, Israel caiu e nunca mais conseguiu se levantar direito. Por causa de Manassés foi dito o cativeiro, porque os pecados de Manassés, o filho dele, sabe, passou por todo Israel e comprometeu Israel e contaminou Israel, sabe? Ainda que a Bíblia fala que Manassés se arrependeu, mas olha bem os 15 anos de vida que o homem é totalmente irresponsável. Ele não pensa que se Deus falou, certamente morrerás e não viverás. Essa palavra não é boa não, irmãos. Ó, prepara a tua casa porque você não vai viver. Era para ele ter ficado calado. Louvado seja o nome do Senhor. Isso chama-se adoração. Adoração não era, vou cantar ao Senhor, não. Adorar, mesmo ouvindo a sentença de morte. Adorar. É isso que os demônios fazem. Eles não louvam a Deus, são obrigados a adorar, a se curvar diante de Deus, que é o significado perfeito da adoração, o significado perfeito de adoração. Você adora a Deus, você se curva
você é obrigado a dobrar os seus joelhos, porque você adora a Deus. E outra coisa, ainda cometeu erros gravíssimos, sabe, de infidelidade para com Deus. Então, resumindo, de que adiantou um pouco mais de vida? Talvez Deus tenha concedido para que hoje nós pudéssemos saber de que quando chegar a nossa hora, apenas receba. Eu já vi crente morrer pedindo para a igreja orar para livrar, para crente pronunciando de forma falsa. Eu já fui revelado por Deus que eu estou curado. E medo da morte, medo. Irmãos, eu conheço pessoas e conheço uma pessoa que quanto mais ele deixa de temer a morte, mais ele escapa das doenças terríveis. Não é uma regra, não. Mas eu falo, uma vez uma pessoa na escola dominical perguntou para mim, existe uma forma da gente poder ter vitória sobre a morte, nós, aqui no nosso ser, no nosso pensamento? Eu falei, tem. Acorda todo dia achando que é o último. Assim você vai estar preparadíssimo para a morte. Acorda todo dia pela manhã, que talvez hoje seja o último dia meu. Eu saio para caminhar e eu penso assim, talvez seja hoje que o Senhor vai tirar a minha vida e vai levá-la. E eu caio aqui nesse asfalto, sabe? Então, essa situação, a morte foi tragada pela vitória de Cristo. Onde está a morte, a tua vitória, onde está o teu ferrão? O temor deve se transformar em esperança. E esperança não comum, inabalável, irmãos. E acima de tudo, em adoração. Então espero que os irmãos tenham tido a consciência da morte. Sabe, aquela terrível que eu falei no início. Sabe, que os irmãos possam ter a consciência da onde os irmãos estavam, que talvez esse medo da morte seja consequência do desprezo da salvação. Você despreza a salvação? Então você é aprisionado pela morte novamente. Sabe, de não imaginar que a sua vida estava no abismo, esse que foi citado, que a sua vida estava prestes a ser sugada pelo sugador de almas chamado Sheol. A sua vida estava prestes a ser ceifada, sabe? Só voltando para a parte da cruz, lembra que Jesus falou que ninguém tira a vida dele e ele dá? Irmãos, a morte esperava uma falência, uma situação neurálgica, que essa palavra certa é quando a morte de cruz começa a executar falência de órgãos, a compressão dos pulmões, a falta de respiração. Então a morte estava esperando isso. Mas ele repetia, Deus meu, porque me desamparaste, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, ainda hoje estarás comigo no paraíso, e após consumar tudo, ele diz, Pai, está consumado. Olha aí todo o terror da morte sendo humilhado para que eu e você pudéssemos crer nisso. E não somente de boca ou de cantoria na igreja. Pai, está consumado. A ti agora, eu, Senhor, como eu falei, entrego a ti o meu espírito. Eu libero o meu espírito e está nas tuas mãos. Lembra disso? Então que o Senhor abençoe ricamente o teu entendimento, irmão. Que você que está ouvindo esse estudo saiba que esse é o terror da tua vida, porque é de todo mundo. Sabe? O diabo tem trabalhado nisso direto na vida daqueles que dizem, sabe, que terem sido lavados e remidos pelo Senhor, mas não tem esperança. Se você tem medo da morte, é não ter esperança. Então, se alguém te acusar de não ter esperança e você tem medo da morte, creia, ele está certo. Porque o medo da morte é a falta de esperança na promessa de Deus. Agora, nós somos melhores do que os que estavam lá no lado dos justos? Não somos não, porque aqueles morreram sem ver nada. Hebreus fala assim, olha, homens não presenciaram o que nós presenciamos, não receberam o que nós recebemos e morreram na esperança disso. Então, não humilhemos a esperança que eles tiveram como prêmio, sabe? O resultado da esperança deles. Não invalidemos isso na nossa vida, mas vivamos em novidade de vida. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos e abençoe a sua vida que ouviu até o final esse estudo bíblico. Que o Senhor alimente na sua vida e no seu ser a condição de pessoa que tem
a certeza de que o seu Senhor, que salvou sua alma, o protegeu e o livrou do poder terrível da morte do Sheol. Amém? Deus abençoe.